Pegue na sua mão a Bíblia Sagrada, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 6, e o verso de número 5. Procura dando glória a Deus e dando aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu evangelista Mateus, capítulo de número 6, e o verso de número 5. Todos encontraram? Digam amém. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto ou no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto, e o teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Levanta a mão, a Bíblia para os céus e diga: meu Deus. Mais forte, diga: meu Deus. Eu creio no poder da sua palavra. Podei-vos assentar, e aos que tiverem razões para serem gratos a Deus, aplaudam a Jesus e dê glória a Deus de verdade. Não é para mim não, é para Jesus. Vamos lá, batam palmas e dê glórias. Tá ficando bonito, vamos lá, os homens dando glória e as mulheres aleluia. Vamos glorificar a majestade santa hoje à noite. Hoje o Senhor propôs no meu coração para falar com os irmãos sobre a oração. Os discípulos de Jesus, uma das características que os fazem ser conhecidos também, é porque eles oram, eles vivem uma vida de oração. E o que é uma vida de oração? O que é orar? Orar é o meio pela qual nós comunicamos com Deus as nossas necessidades. Então, partindo deste pressuposto, nós entendemos que quando nós estamos orando, nós estamos em uma comunicação com Deus. A base de todo relacionamento é a comunicação. Os maridos que estão aqui, as esposas que estão aqui, sabem disso melhor do que ninguém. Se não houver uma boa comunicação no seu relacionamento, existe a probabilidade dele se acabar. Existe a probabilidade da ausência de uma comunicação eficaz no seu matrimônio, ser um fator determinante para que você não tenha uma vida feliz, não tenha uma vida plena. Então, a comunicação é a base de todo relacionamento. Relacionamento entre amigos, relacionamento entre pessoas de qualquer nível. A comunicação é a base. E no nosso relacionamento com Deus, também é de igual modo. A comunicação é a chave para um bom relacionamento com Deus. E qual é a forma que eu tenho um bom relacionamento com Deus? Me comunicando com Ele em oração. Pela oração, além de nós termos uma boa comunicação com o trono de Deus, pela oração, além de nós afinarmos as nossas necessidades com Deus, a comunicação com o trono nos transforma de simples conhecidos para amigos íntimos. A comunicação com o trono em oração, ela nos faz sair da superficialidade do nosso relacionamento com Deus e termos uma intimidade com o trono da graça. É muito gostoso, é muito bom quando
quando a pessoa tem uma vida de oração. A vida de oração, ela é marcada e ela é mostrada quando esta pessoa, ela vai falar em público. Quem tem vida de oração, em alguns momentos, ele não precisa fazer nada. O trono da graça se manifesta através da vida daquele que tem a vida de oração. A vida de oração é algo que nos traz intimidade. E intimidade, principalmente com Deus, é algo muito poderoso. Intimidade, principalmente com Deus, é algo muito extraordinário. Eu me recordo quando falo de intimidade, de uma história que estavam diversas pessoas dentro de uma aeronave, e aí esta aeronave começou a passar por turbulências, e todas as pessoas que estavam a bordo começaram a entrar em desespero, começaram a ficar apavorados, e havia uma criança com um celularzinho na mão, brincando com um joguinho, e alguém do lado dessa criança pergunta: você não está com medo? Está todo mundo em pânico. E ele respondendo calmo: fica tranquilo, eu estou em paz. O piloto da aeronave é meu pai, eu sei que a gente vai pousar em segurança. O que é isso? Intimidade. Eu sei quem está no controle, eu sei quem está no comando, eu sei quem está governando, eu sei quem está conduzindo, eu sei para onde está, mas está vindo dificuldade. Eu sou íntimo com ele a ponto de saber que nenhum mal me sucederá, nem praga alguma vai chegar à minha tenda. Eu sou íntimo com o trono, ele vai se manifestar. Intimidade é algo extraordinário. Glórias a Deus, aleluia. Os discípulos de Jesus, nós já entendemos no decorrer destas últimas semanas que qual é a função deles? É fazer exatamente aquilo que o mestre ensinou. Quem é o nosso mestre? Jesus. E quando nós falamos de oração, ninguém melhor para dar-nos um exemplo sobre uma vida de oração que é o próprio mestre Jesus Cristo. Nós precisamos aprender com ele. Jesus, ele não era como nós somos. Muitos de nós só oramos quando nós estamos passando por um momento de dificuldade. Muitos de nós só lembramos de dobrar o joelho quando a crise aperta. Muitos de nós só lembramos de falar com Deus quando a catástrofe está diante dos nossos olhos e estão roubando a nossa paz. Jesus era diferente. Você vai ver, em especial, ainda no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 14, e o verso 23, uma prova clara de que ele tinha uma vida de oração. Logo depois que ele despediu a multidão, narra-nos Evangelho de Mateus 14, 23, que mesmo sozinho, ele despede a multidão e ele se reserva. O que ele vai fazer? Ele vai orar. Ele sabe, se eu não falar com o trono, eu não terei clareza nos próximos passos que eu terei aqui na terra. Ele não dependia de ninguém. Ele estava sozinho, mas quando dava a hora dele clamar, ele simplesmente, ele se reservava e ia orar. Discípulo de Jesus precisa entender isso. Se eu tiver acompanhado de alguém, eu oro. Se eu tiver acompanhado de uma equipe que me motive a orar, eu oro. Mas os discípulos de Jesus, eles sabem, se não tiver ninguém ao meu lado, olhando para Jesus, o meu mestre, eu me motivo. Deu a hora, eu vou dobrar os joelhos e eu vou falar com ele, porque eu sou discípulo de Jesus. Aprendendo
com Jesus a ter uma vida de oração. Jesus, ele interrompia qualquer momento. Deu a hora da oração, eu paro o que eu estou fazendo e vou orar. Ele também ensinou algo muito poderoso. Nos momentos difíceis da vida, ele orava. Já te provei que ele tinha uma vida de oração. E não era apenas nos momentos difíceis que ele orava, mas quando o dia mau chegava, porque chega para todos. Quando o dia de agonia chegava, porque chega para todos, ele tinha uma postura exemplar. Ele tinha uma postura extraordinária. Ele iria orar. Próximo da sua morte, próximo da agonia da cruz, você vai perceber ele indo para o Getsemane, e o que ele está fazendo lá? Orando. Então, ele, como sendo nosso mestre, ele dá uma aula para nós. No dia mau, no dia da angústia, no dia da adversidade, o segredo não é tocar trombeta, o segredo não é fazer barraco e identificar o culpado. Você é discípulo de Jesus. O segredo é dobrar os joelhos e falar com quem pode resolver todas as coisas. Oh glória! Levante a mão direita para o céu, você que pode. Levanta a mão esquerda também. Segura as duas mãos levantadas, porque eu recebo graça dos altos céus para liberar esta palavra sobre a tua vida. E enquanto eu declaro, os que quiserem recebendo, é só ir dando glória a Deus para receber. A reclamação vai sair dos seus lábios, a murmuração vai sair da sua boca. Satanás, que se prepare, haverá ousadia em você. Você vai voltar a dobrar os joelhos para orar e falar com quem pode resolver a situação. Oh glória, oh glória, oh glória a Deus. Há muitos de nós que pecamos, que erramos diante dos dias maus, diante dos momentos difíceis. Nós, pelo fato de não termos uma vida de oração, pelo fato de não seguirmos as pegadas e os exemplos de Jesus, nós acabamos perdendo muito tempo reclamando, acabamos perdendo muito tempo murmurando, acabamos perdendo muito tempo identificando quem é o culpado. Já percebeu isso? É só a crise acontecer no nosso meio que há reuniões que são feitas. E qual é o objetivo da reunião? Quem é o culpado? Começou aonde? Pastor, mas nós devemos identificar o culpado para que ele possa ser disciplinado. Fato, é verdade. Mas quando você ora, é algo extraordinário. O próprio céus revela aquele que é responsável. O céus faz isso em detrimento da nossa vida. Aleluia. A igreja precisa voltar a crer que há poder na oração que se faz aqui na terra. Eu vou repetir isso. Muitos dos problemas da igreja é porque a igreja não está mais crendo que quando a gente dobra os joelhos, os céus se abrem e o poder de Deus se manifesta. Muitos problemas que há em nosso meio é porque nós não estamos mais investindo tempo e tendo vida de oração, mas a palavra de despertamento está sendo dada. Voltaremos a orar e os céus voltarão a se abrir como abria antes sobre a nossa vida. Oh glória a Deus, oh glória a Deus. Segure na mão de quem está à tua direita, segure na mão de quem está à tua esquerda, sacode ele até ele ficar irritado e diga para ele: não se desespera, a oração resolve. Seja profeta para a vida dele e diga: não se desespera, a oração resolve. Fala para ele: não precisa fazer barraco, a oração resolve. Não precisa fazer reunião, a oração vai resolver. Diga para ele: a oração de um justo pode muito em seus efeitos, a tua oração fará efeito. Apenas ore, fará efeito a oração. Oh glória, oh glória. Jesus, ele orava nos momentos difíceis,
Jesus, ele orava nos momentos de aflições. Jesus, ele orava nos momentos angustiantes. Jesus, ele orava nos momentos de dores. Jesus, ele orava quando na sua humanidade ele não via saída. Qual é o exemplo disso para nós? Quando você não vê saída, ore. Pela oração você pode todas as coisas. Quando você não vê alternativa, ore. Pela oração você resolve todas as coisas. Pastor, mas já me disseram que eu tenho que ter atitude. Já me disseram que eu tenho que partir para cima. Existem coisas que a sua atitude só vai piorar. Existem momentos que a sua atitude só vai fazer o negócio ficar mais embaraçado. Mas quando você dobrar os joelhos, e você às vezes não vai ter nem palavras para orar, você vai ficar só chorando. Deus sabe ler até as lágrimas que você derrama. Ele vai abrir os céus e vai dizer: está comunicando comigo, então eu vou descer para manifestar do meu poder sobre a tua vida. Mas tem que orar. Fale com o trono. Fale com o trono. Oh, glória. Ore. Jesus, ele nos deu exemplo. Nos momentos difíceis, ele vai orar. E a oração que Jesus ensina é algo extraordinário. E nós, como discípulos de Jesus, precisamos seguir este exemplo. Quando ele está fazendo a oração, algo que me chama a atenção, que Jesus ensina, o contrário dos mestres hoje. Os nossos mestres, os nossos estudiosos hoje, eles vão interpretar de maneira errônea a Bíblia Sagrada, e eles vão dizer: se você fez isso, encosta Deus na parede e diga: eu determino o que vai acontecer. Conversa fiado. Quem é você para determinar alguma coisa para Deus? Papo furado. Isso não é evangelho. Na verdade, o que a Bíblia ensina e a oração de Jesus nos revela algo extraordinário. Ele vai fazer uma oração certa feita, dizendo: Pai, se possível passa de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, que a tua vontade prevaleça sobre a minha vida. Oh, glória a Deus. O Deus que você tem, você não tem que temer, você não tem que se apavorar pedindo a Ele que a vontade dEle prevaleça. Você não tem que ter receio de pedir a Ele que Ele faça a vontade dEle sobre a tua vida, porque a Bíblia diz que a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Quando você estiver orando, você não pode fazer como está sendo ensinado nesta geração. Coloque Deus na parede, diga para Ele que Ele vai ter que fazer. Não, a sua oração precisa ser uma oração contrita, uma oração com o coração quebrantado, e dizendo para Ele: Senhor, o Senhor está vendo o que está acontecendo, eu não sei do futuro, mas o Senhor sabe. Eu estou me rendendo diante dos teus pés, e eu quero, Deus, que a tua vontade seja feita sobre a minha vida. Quando você clamar pela vontade de Deus, você não faz ideia, meu irmão. Você que é pai sabe, quando um filho pede você, com aquela voz de choro embargada, com lágrima nos olhos, derrete o seu coração. Fato é, quando você ora assim para o nosso Deus, que também é Pai, não tem jeito. Pode estar tudo travado, pode estar tudo amarrado, mas se você orar com o coração contrito, pedindo a Ele que a vontade dEle seja feita, se prepare, bênçãos irão do céu sobre a tua vida, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável sobre nós. Esta é a vontade de Deus. Fala para quem está do seu lado, ele tem que sair daqui com isso gravado. Se orar, resolve. Fala para ele. Ele não entendeu. Fala para quem está do outro lado. Se orar, resolve. Se orar, resolve. Se orar, resolve. Jesus tinha uma vida de oração. Ele orava nos momentos difíceis. Na sua oração, ele pedia que a vontade do Pai fosse feita.
No momento de dificuldade, Jesus não murmurava, ele orava. Pergunta para o irmão que está do seu lado: você murmura ou ora? Pergunta para ele. Você murmura ou ora? Você murmura ou ora, minha irmã? Quando o calo aperta, você murmura ou ora? Quando a sua vontade não é feita, você murmura ou ora? Você faz biquinho, fica emburrado, ou você dobra os joelhos e fala com quem pode resolver? Qual que é a sua postura? Os maiores desafios da igreja. E você percebe crente que não tem vida de oração. Ele fica bicudo na igreja. Você percebe crente que não tem uma vida de oração. Qualquer coisa é o suficiente. Vou sair da igreja, não vou voltar mais. Você percebe crente que não tem uma vida de oração. Qualquer coisa ele explode. Não tem domínio próprio. Não tem autocontrole. É alguém que é desequilibrado. Sabe o que é isso? Falta de oração. Porque quanto mais eu oro, mais eu comunico com o trono. E quanto mais eu comunico com o trono, mais parecido com o trono de Deus eu fico. Então ore, que a tua vida será mudada. Ora. Jesus não murmurava. Teve uma ocasião que Jesus, ele estava ensinando uma grande multidão. E esta multidão, chegou a hora da refeição. Eram muitas pessoas. E os discípulos, eles vão ficar preocupados. Aonde nós vamos dar de comer a todas estas pessoas? O que nós vamos fazer? E aí as reuniões começaram. O que nós vamos fazer? Qual é a estratégia? Ótimo. Vão falar com Jesus para parar de falar, despedir todo mundo, cada um vai para a sua casa, todo mundo come em casa. Jesus tranquilo, era um problema. Aparece um garotinho com um lanchinho pessoal que a mamãe devia ter feito para ele, 5 pães e 2 peixinhos. Diante desse dilema, diante dessa situação, olha o que Jesus vai fazer. Ele pega o que tem e ele dá graças a Deus, ele ora e um grande milagre acontece. Eu não sei se você está recebendo esta palavra, mas enquanto eu estou aqui pregando, meu coração está pegando fogo. E tem gente que vai dobrar os joelhos ainda hoje. Você vai ver o que os céus vai fazer no teu meio. Eu vou profetizar outra vez. Tem gente que vai dobrar os joelhos ainda hoje, e você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Tem gente injustiçada que vai dobrar os joelhos ainda hoje, e você vai ver. Não precisa falar nada, não precisa armar barraco, não precisa falar com ninguém. Fala com quem pode resolver. O trono vai resolver em favor da tua vida. Fala com o trono. Vida de oração gera intimidade. Oh, glória. Por que eu devo orar? Primeiro, eu devo orar porque eu sou discípulo de Jesus. Jesus me ensinou que diante de todas as situações, eu devo orar. Segundo, eu devo orar porque está escrito no livro de Tiago, que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Eu não sei se você consegue perceber o que Tiago está falando, quando ele diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E talvez você está dizendo, mas eu já estou orando tem muito tempo, até agora nada aconteceu. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Qual que é a nossa maior deficiência em orar? É que a gente, quando está em uma comunicação, imagine você conversando com alguém e só você fala. Não é um diálogo. Aí é um monólogo. Só você está falando. Há momentos da oração que você precisa calar para ouvir o que Deus tem para te falar. Vou repetir. Há momentos da oração que você precisa se calar para ouvir o que Deus quer falar com você.
oração é assim. E o lugar de orar? Qualquer lugar que você quiser, você pode orar. Às vezes você vai estar dentro do seu carro, você fala 10 minutos, espera ele falar com você. Às vezes vai ser de madrugada, você ora 10 minutos e fica de joelho, esperando ele falar com você. Oh, glória a Deus. Isso está sendo perdido na nossa atualidade. As pessoas estão impacientes ao ponto de não terem a paciência de esperar a resposta de Deus vir para as nossas vidas. E aí elas oram, e quando elas levantam, não teve resposta, o desequilíbrio e a ansiedade faz com que elas tenham ações próprias, sem estar na direção do trono da graça. Mas é exatamente isso que o Senhor Jesus está nos alertando. Calma, fique em silêncio, porque eu vou responder a oração que você está fazendo. Não vai ficar nenhuma oração sem ser atendida, sem ser respondida. Glória a Deus. Tem que ter calma. E quando eu falo de oração sendo atendida, não tem como falar disso. Em um dos piores lugares do mundo possível para um profeta, Jonas, ele vai orar dentro do ventre de um peixe. E ele estava em uma condição desfavorável. Ele sabia que o que estava ocorrendo com ele era uma sentença em detrimento da sua desobediência. Ainda assim, ele orou e Deus ouviu. E ele ora de dentro de um ventre de um grande peixe. E enquanto ele estava orando, Deus estava movendo o peixe para o lugar que ele deveria estar. Oh, glória! Oh, glória! Oh, glória a Deus! Enquanto você está orando, você não está vendo nada, mas Deus está movendo o lugar aonde você está orando. Você está orando e você não está vendo nada, mas o coração de alguém está sendo quebrantado por causa da sua oração. Você não está vendo nada, mas o céu já está reagindo, já está vendo um quebrantamento. E não vai demorar muito para você ver a resposta da sua oração acontecendo diante dos teus olhos, porque Deus está ouvindo e Ele vai responder a oração que está sendo feita e levada ao santuário do Senhor. Oh, glória! Oh, glória! A oração me faz ficar parecido com o trono. A oração me faz aproximar de Deus. A oração me torna um marido melhor. A oração me torna um pastor melhor. A oração me torna um pai melhor. A oração me torna um ser humano melhor. Eu vou repetir: a oração melhora a minha vida. A oração melhora a minha forma de lidar com as pessoas. A oração melhora a forma que eu trato os meus semelhantes. A oração me faz respeitar todos à minha volta. Porque quando eu estou em oração com Deus, eu não estou apenas falando para Ele a minha vontade. Ele também está falando o que precisa ser mudado em mim, para que a glória dEle seja vista na minha vida. A oração tem o poder de fazer uma transformação acontecer. Orar. Quero ser um marido melhor, ore. Eu quero ser uma esposa melhor, ore. Eu quero ser um pastor melhor, vida de oração resolve. Os verdadeiros discípulos de Jesus, eles têm uma hora certa para orar. Pasmem, na nossa geração tem pessoas que ela passa semanas sem dobrar os joelhos para falar com Deus. Pasmem, na nossa geração tem pessoas que nem na igreja, no culto, quando ele chega, ele consegue orar. Ele fica lá no bebedor trocando uma ideia. Ele fica lá, ele conversa com todo mundo, mas ele não tem coragem de dobrar os joelhos para conversar com quem deu a vida por ele na cruz do Calvário.
Eu preciso ser sincero. E aí não adianta, amado, você não ter uma vida de oração e querer ter intimidade com o trono. Aí não adianta você não ter uma vida de oração em secreto e querer falar em público para Deus fazer alguma coisa. Ele não vai fazer. Mas é nítido quando você vê pessoas simples, que eles têm uma vida de oração. Eles fazem as coisas simples, eles fazem as coisas na maior naturalidade, mas quando eles abrem a boca, parece que o céu invade o ambiente e a glória de Deus permanece no lugar, porque tem intimidade com o trono. Intimidade com o trono. Pela oração, todas as coisas se resolvem. Pegue na mão de quem está do seu lado. Segure firme na mão dele e diga: eu não sei o que você está passando. Pela oração vai se resolver. Se eu orar, os céus vai mover. Deus vai responder. Se eu orar, Deus vai agir. Vai entrar na cova e o leão vai dormir. Fica de pé com a mão levantada cantando. Se os céus vai mover. Se eu orar, Deus vai responder. Se Deus vai agir, diga, Deus vai agir. Vai entrar na cova o céu, declare mais forte. Se eu orar, se eu orar, os céus vai mover. Se eu orar, Deus vai responder. Oh, glória a Deus. Se eu orar, de quem está do seu lado, fecha os seus olhos. Fecha os seus olhos. Fala, Daniel, o que aconteceu? Eu tenho uma cova para entrar. Eu também não sei. O jeito é só orar. Se eu orar, o céu vai mover. Se eu orar, Deus vai responder. O rei não disse
não, o leão me escutou. Eu ordenei a ele para que fosse se deitar. Durante esta prova o leão vai jejumar. Calma, Daniel, eu estou aqui. Daniel pode dormir, aí tem travesseiro deito em cima do leão. Durante aquela noite foi só glória e unção. Calma, Daniel, eu sou o Senhor. Não tenha medo não, o leão me escutou. Eu ordenei a ele pra que fosse se deitar. Durante esta prova o leão vai jejumar. Calma, Daniel, eu estou aqui. Se tiver com sono, Daniel pode dormir. Aí tem travesseiro deito em cima do leão. Durante aquela noite foi só glória e unção. Calma, Daniel, diga. Calma, Daniel, eu sou o Senhor. Não tenha medo não, o leão me escutou. Eu ordenei a ele pra que fosse se deitar. Durante esta prova O leão vai jejuar. calma, Daniel, eu estou aqui. Se tiver com sono, Daniel pode dormir. Aí tem travesseiro Deita em cima do leão. Durante aquela noite foi só glória e unção. Foi o Senhor Jesus que estava lá. Foi o Senhor Jesus que estava. Foi o Senhor, diga isso com as mãos erguidas. Foi o Senhor. Foi